Projetada pelo físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, a bomba atômica de Hiroshima explodiu há 77 anos, em 6 de agosto de 1945, no Japão. Um dia ensolarado virou um inferno, disse o historiador Mário Marcelo Neto, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor da tese O Brilho de Mil Sóis. Naquela manhã de verão, sirenes soavam alertando para ataques aéreos na cidade de Hiroshima, no Japão, enquanto caças B-29 norte-americanos cortavam o espaço aéreo do país. Até então, Hiroshima já tinha sofrido mais de 30 ataques durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ninguém no país estava preparado para o que viria a seguir. Às 8h15, com O Brilho de Mil Sóis, uma bomba atômica foi detonada pela primeira vez em ato de guerra, causando um estrago nunca antes visto. O projétil explodiu no ar, a aproximadamente 600 metros do solo, pontua Marcelo Neto. Era carregado pelo Enola Gay, um bombardeiro B-29 pilotado pelo coronel Paul Tibbets, que sobrevoava Hiroshima a cerca de 9,5 quilômetros de altura quando soltou a bomba. O acontecimento foi um dos momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que dividiu as nações do mundo em dois grandes grupos. Havia os aliados, cujos principais membros eram os Estados Unidos, Inglaterra, França e, posteriormente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Do outro lado estava o chamado Eixo, composto pela Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão, explica o historiador. O que levou ao bombardeio de Hiroshima? Quando as bombas tocaram o solo japonês, o país se encontrava em uma grave crise por causa do conflito. Estava sem o apoio de seus dois principais aliados, sem dinheiro e enfrentando sozinho a potência que mais cresceu durante a guerra, os Estados Unidos, diz Marcelo Neto. Naquela altura, as cidades japonesas sofriam com uma intensa onda de fome, enquanto ainda recebiam bombardeios esporádicos, mas recorrentes. Para contra-atacar, o Japão começou a adotar medidas drásticas de combate, como o uso de pilotos kamikazes, que faziam missões suicidas e jogavam os aviões em seus alvos como forma de ataque, explica Marcelo Neto. Mesmo assim, o país do eixo estava longe de se render. Dentro do fascismo japonês havia estudos que reforçavam a superioridade do Japão em relação às nações ocidentais, e seguiam motivando sua permanência no conflito. No livro Inferno, O Mundo em Guerra de 1939 a 1945, o historiador britânico Max Hastings afirma que os japoneses acreditavam que a defesa vigorosa de suas ilhas ainda poderia evitar uma rendição em uma derrota absoluta. Essa crença seguia existindo mesmo depois do desembarque dos norte-americanos na ilha de Okinawa, em 1944, e das bombas incendiárias lançadas em Tóquio no início de março de 1945, que mataram mais de 100 mil pessoas em menos de 6 horas. A ideia inicial do então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, era usar a arma atômica como um artefato de barganha em uma negociação diplomática entre os dois países. Entretanto, depois da morte de Roosevelt, em abril de 1945, assumiu o vice-presidente Henry Truman, que tinha uma visão diferente em relação ao uso da arma. Em seu livro, Hastings escreve que a bomba nuclear passou a ser vista como uma alternativa aos prejuízos que ocorreriam em invasões terrestres ao Japão. Estava claro para os aliados que a derrota do Japão era inevitável, por razões tanto militares quanto econômicas, e que, portanto, o uso de armas atômicas seria desnecessário, diz o livro. Mas a perspectiva de ser obrigado a manter a luta contra bolsões de resistência fanática em toda a Ásia durante meses, talvez anos, era assustadora. Foi por isso que em 16 de julho daquele mesmo ano, a cidade de Alamogordo, no Novo México, tornou-se palco do primeiro teste com a bomba atômica criada por cientistas norte-americanos. Entre eles, Robert Oppenheimer, um dos principais envolvidos em seu desenvolvimento. O teste ocorreu no meio do deserto e ganhou o nome de Experiência Trinity. A potência da explosão foi avaliada em aproximadamente 20 mil toneladas de TNT e coroou o esforço científico e industrial que havia absorvido 2 bilhões de dólares. Mais de 70 anos depois do bombardeio, Hiroshima não mede esforços para que o evento que dizimou a cidade seja lembrado, segundo o governo da cidade.
Quase diretamente abaixo do hipocentro da explosão da bomba atômica existe hoje uma estrutura conhecida como Cúpula da Bomba Atômica de Hiroshima. É a primeira coisa que se vê ao visitar o Parque Memorial da Paz, dedicado à tragédia. Segundo a Unesco, o símbolo não é apenas um lembrete poderoso da força mais destrutiva já criada pela humanidade, mas também expressa a esperança de paz mundial e a eliminação definitiva de todas as armas nucleares. O local, preservado no mesmo estado que ficou imediatamente após o bombardeio, foi adicionado à lista de patrimônios mundiais da Unesco em 1996.